A palavra de Deus é o nosso maná diário, que nos dá o sustento para a nossa caminhada em direção ao céu. Nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. E assim, desejosos de sermos alimentados pela força da palavra, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Eu quero iniciar esse estudo de hoje dizendo que para mim é um imenso privilégio poder chegar até onde você se encontra e juntos nós mergulharmos na beleza, na riqueza que é a palavra de Deus. Uma alegria muito grande para mim poder estar com você nesse momento e nós fazemos o estudo. Hoje, nosso estudo está em João capítulo 5, versículos de 31 a 47. Com certeza, Deus vai falar muito ao nosso coração. Mas para isso a gente precisa começar rezando. Então vamos juntos pedir a força do Espírito Santo sobre nós? Comecemos então fazendo sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós invocamos agora a Tua presença sobre nós, neste momento do estudo da palavra. Quero pedir a Ti, Espírito Santo, atinge os nossos corações, atinge o meu coração. Nesse estudo que vou fazer hoje, eu preciso ouvir a voz de Deus. Preciso ouvir a direção de Deus para a minha vida. Por isso, Espírito Santo, fica comigo nesse estudo de hoje. Conduza-me nesse estudo de hoje. A mim e a cada um dos meus irmãos e irmãs que neste momento fazem o estudo da palavra junto conosco. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar sempre conosco. Amém. E assim, na presença de Deus, a gente começa então lendo a palavra, né? A partir do versículo 31. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo o testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com sua chama ardente, e vós gostastes, por um tempo, de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Aqui temos um princípio eterno no versículo 36, porque é Jesus falando aqui, dizendo: as obras que eu faço dão testemunho de mim. No reino de Deus é assim que funciona. As obras de Deus é que dão testemunho. E a gente agrifa aqui, né? Eu vou pegar minha reguinha, você aí também anota aí. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Versículo 37. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. Aqui no versículo 37 também a gente tem um outro princípio aqui, olha. O Pai que dá testemunho a favor de Jesus. E também a gente... Não, mas vós nunca ouvistes a sua face, nunca vistes a sua face, nem ouvistes a sua voz. É verdade, meus irmãos. A gente, na verdade, aqui, a gente olha aqui e fala... Eu vou anotar aqui, ó, vou grifar com a caneta azul esse versículo 37. O Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Sim, é o Pai. O Pai que ele é invisível. Jesus vai dizer a palavra que ele é a imagem visível do Deus invisível. E é aqui que Jesus está falando nesse versículo 37. E a gente prossegue, versículo 38. Não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Aqui no versículo 40... tem uma promessa de Deus. Você está perguntando, mas Alexandre, onde é que tem essa promessa de Deus aqui? Na verdade, Jesus está advertindo, né? Mas é uma promessa, porque ele está falando aqui, olha, não quereis vir a mim para terdes a vida. Ou seja, se a gente vai até Jesus, nós temos a vida. A promessa é essa, aqui no versículo 40. Vós não quereis vir a mim para terdes a vida. E a gente grifa aqui, eu grifo com a cor verde, promessa na cor verde. Eu não recebo, vamos prosseguir, versículo 41. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis.
Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Interessante esse versículo 45, que eu quero fazer uma pergunta, acho que você também tem essa pergunta. Você não entendeu direito, por que Jesus aqui está falando, né? Tem alguém que vos acusa, ele está dizendo àqueles os seus ouvintes, tem alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Quero aqui perguntar ao meu irmão, Denis Duarte, nosso biblista. Denis, explica para nós qual que é o significado desse versículo 45, o que Jesus quis dizer com isso, né? Não penseis que eu vos acusarei, mas tem alguém que vos acusa, Moisés. Por que Moisés, ele vai dizer que é esse acusador, né? Explica para nós o significado desse versículo 45. Muito bem, Alexandre, estamos aqui firmes, estudando esse belíssimo, é gostoso, né? Estudar o Evangelho segundo São João. Quanta coisa a gente já não está aprendendo, não é verdade? Bom, agora a gente encontra aí uma passagem um pouquinho complicada. Por que Moisés apareceu aí? E Moisés acusando alguém? Como é que é isso? Bom, a gente precisa entender o contexto. Jesus está aí conversando com um grupo de judeus, e esse grupo de judeus, ele se declara de doutores da lei, ou seja, os entendedores da lei, os que explicam a lei de Moisés para as pessoas. Mas aí o que acontece? Essas pessoas, Jesus tem umas brigas com elas porque elas manipulam essa lei de Moisés. Eles se dizem discípulos de Moisés, mas na verdade pegam a lei e manipulam para conseguir benefícios próprios, para conseguir vantagens. Por isso Jesus discorda dessas pessoas. Jesus diz a eles, vocês se dizem discípulos de Moisés, mas alteram a lei de Moisés em benefício próprio. Jesus discorda delas. Mas entenda, discordar é uma coisa, acusar é outra. Jesus diz a eles que o que os acusa é a própria incoerência deles. Eles dizem que são seguidores de Moisés, que ensinam e seguem a lei de Moisés, mas alteram esse ensinamento, alteram essa lei. Eles não estão de acordo com Moisés. Precisamos então entender, Jesus não acusa. O que acusa esses homens é a própria consciência e a incoerência deles ao dizerem uma coisa e fazerem outra, ao se dizerem seguidores de Moisés e que ensinam a lei de Moisés, mas fazem algo totalmente diferente. Jesus não veio para acusar, Jesus veio para nos salvar. Mas para nos salvar, muitas vezes ele mexe com a nossa consciência, como fez com esse grupo de judeus. Ele mexe na nossa consciência para que a gente possa fazer esse exame de consciência e pensarmos, será que eu não estou manipulando a palavra de Deus a meu bel prazer? Será que eu não estou alterando as orientações da igreja para que eu viva debaixo da graça de Deus? Será que eu não estou mentindo diante daquilo que Deus me orienta para que eu viva bem no seguimento de Jesus Cristo? Façamos então um exame de consciência para seguirmos bem nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é caminho, verdade e vida. Muito obrigado, Denis. Aí sim, agora a gente entendeu, né? Eu e você que está em casa, entendemos o significado desse versículo 45. Que bom, vamos prosseguir. Versículo 46. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Bom, agora a gente tira para nós a mensagem, né? Eu vou tirar como mensagem para mim, aqui desse versículo, dessa passagem aqui, eu vou ficar com o versículo 40. Me chamou muita atenção essa advertência de Jesus e essa promessa que está aí escondida, né? Contida nesse versículo 40. Vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Quer dizer, se eu vou a Jesus, eu tenho a vida. Então a mensagem que eu vou tirar é essa. A mensagem de hoje, Deus está falando isso forte no meu coração. Vou anotar aqui, passagem, João 5, de 31 a 47. E a mensagem para mim, você aí vai tirar a sua mensagem para você, combinado? O que Deus está falando no seu coração? Para mim é isso. Preciso
ir até Jesus para ter a vida. Agora, como é que eu vou colocar isso em prática? Bom, tem muitas formas de colocar em prática, mas uma maneira como eu vou colocar em prática hoje é caprichando na minha adoração. Hoje, nesse dia, eu vou caprichar na minha adoração, lá com Jesus, diante de Jesus. Vou me colocar diante de Jesus, porque se eu for ao encontro dele, eu vou ter a vida. Não é isso que ele está falando? Se eu for até ele, eu vou ter vida. Eu quero vida, você também quer? Eu quero vida. Bom, eu quero vida, então eu vou adorar o meu Senhor. Eu não vou ser negligente, não vou ser preguiçoso, não vou ficar arrumando desculpa esfarrapada para não adorar Jesus, mas eu vou adorar o meu Senhor. Vou adorar o meu Senhor e caprichar nessa adoração, porque eu quero vida. E assim, meus irmãos, olha, tem tanta coisa que a gente pode tirar dessa riqueza dessa palavra. Com certeza Deus está falando muito mais no seu coração também, né? O que Deus falou no seu coração, de promessa, de princípio, de ordem? Eu vou continuar aqui o meu estudo, com os meus propósitos, com mais mensagens que Deus está falando aqui no meu coração, e assim eu me despeço de você, tá bom, meu irmão? Vai fazendo seu estudo daí, que eu faço o meu daqui, tá bom? Vai tocando o barco aí. Até o próximo, a Bíblia no meu dia a dia. Um grande abraço.